Uma das maiores surpresas que vimos na primeira temporada de House of the Dragon aconteceu logo no primeiro episódio, quando o rei Viserys I finalmente decide nomear sua filha, a Rhaenyra, como herdeira do trono e revela para ela um sonho profético que o Aegon Conquistador teve. Esse sonho, supostamente, foi o motivo principal para o Aegon se apiedar de Westeros e conquistar os Sete Reinos para manter Westeros unida contra um longo inverno e um mal ancestral que viria do norte em algum momento. Esse segredo, supostamente também, estava gravado na adaga de aço valeriano e era chamado de Canção de Gelo e Fogo. E na série, esse se tornou um dos grandes motivos para a Rhaenyra desejar herdar o Trono de Ferro como um todo. Ok, muito legal todo esse papinho, mas se isso é verdade, por que o Aegon nunca fez nada especificamente para lidar com os White Walkers e ajudar a Muralha e a Patrulha da Noite? Bom, eu sou o TH Magaldi e é sobre isso que a gente vai falar hoje, então vem comigo. Bom, antes de começar, eu preciso explicar um pouco sobre como esse vídeo vai funcionar. A primeira parte dele vai ser defendendo a Canção de Gelo e Fogo do Aegon, trazendo alguns argumentos que foram levantados pelo canal Joey Magician, que é um canal gringo, né, que traz diversas teorias e análises sobre GOT, House of the Dragon e sobre as crônicas no geral. Já na segunda parte do vídeo, eu vou incrementar, né, essas ideias que ele trouxe e dar a minha opinião sobre todos esses eventos aí que estão relacionados ao sonho profético do Aegon. Então, é isso. Bom, o primeiro ponto que o Joey Magician traz no vídeo dele, defendendo o porquê do Aegon nunca ter feito nada em relação aos White Walkers, é porque o Aegon não sabia nada sobre eles. Simples assim. O Joey Magician até brinca que a gente, como fãs, sabe muito sobre os outros, sabe muito sobre os White Walkers, porque a gente já viu a série sobre eles, a gente leu os livros, a gente viu podcasts, a gente viu entrevistas do George R. R. Martin, a gente sabe tudo sobre esse universo. Mas o Aegon, na verdade, não tinha nada disso. Ele tinha o sonho profético dele e as histórias que a galera contava lá em Westeros. E de fato, a profecia de Gelo e Fogo parece falar sobre um mal ancestral de uma forma mais abstrata. Mas em Westeros as pessoas já não acreditavam nos outros, né, e nos White Walkers há muito tempo. E aqui fica um detalhe também, que eu vou falar outros White Walkers, é porque nos livros o nome é Os Outros, né, e na série eles deram esse nome mais direto de White Walkers, mas é a mesma coisa. Pelo menos nesse caso aqui vai ser a mesma coisa. Isso significa que o Aegon não entendia plenamente, né, que esse mal que retornaria seriam as criaturas, né, que eram chamadas de Os Outros, que eram da Longa Noite, e que eram essas criaturas que as pessoas velhas em Westeros contavam como histórias de terror, né, pra assustar as crianças e pra fazer as crianças se comportarem como a velha ama faz lá com o Bran, que a gente vê em Game of Thrones e no primeiro livro das crônicas. Ou seja, o Aegon não sabia o que esse mal que ele tinha visto no sonho significava. Ele não sabia que eles eram vencidos por aço valeriano e vidro de dragão. Para ele, poderia ser apenas um inverno infernal e místico que iria cair sobre Westeros e não necessariamente uma criatura. Então ele não tinha essa visão dos White Walkers e dos outros como a gente tinha, e por isso ele não tomou nenhuma medida específica contra eles. No vídeo, o Joey Magician também rebate um segundo argumento que critica porque o Aegon nunca fortaleceu a Patrulha da Noite. Porque de certa forma, por mais que ele não conhecesse os outros, ele sabia que esse mal viria do norte, né, e viria das terras de Sempre Inverno. E, de um modo geral, a Patrulha da Noite e a Muralha sempre esteve lá para proteger, né, os Sete Reinos de qualquer tipo de mal, humano ou não, que viesse dessas terras de Sempre Inverno, que viesse do extremo norte. Então por que o Aegon nunca fez nada para melhorar a patrulha? Nesse caso, o Joey Magician lembra que nessa época da conquista, a Patrulha da Noite estava bem forte. Ela tinha castelos em bom estado, ela tinha homens suficientes para cuidar das suas atividades e recursos suficientes para manter uma base sólida de defesa, né, contra basicamente qualquer tipo de força invasora. Porque nessa época a Patrulha da Noite estava bem diferente, né, do que a gente vê ali no início das Crônicas de Gelo e Fogo, quando ela tá bem mais capenga. Além disso, caso a patrulha falhasse, também havia o exército nortenho inteiro pronto para ser a primeira linha de defesa. Afinal, o rei Torrhen Stark resolveu dobrar o joelho e não lutar contra Aegon. Então as forças nortenhas estavam completamente intactas após a conquista e elas podiam se reunir para lutar contra uma possível invasão de criaturas malignas. Isso também serve de argumento para explicar o porquê o rei Torrhen resolveu não lutar. Ele poderia ter feito isso porque o Aegon falou para ele, né, sobre essa necessidade de união, sobre essa profecia, e o rei Stark, né, sendo um Stark que conhece as lendas dos primeiros homens, acabou aceitando, né, esse pacto em prol do bem maior, por exemplo.
Outra crítica sobre o sonho do Aegon que o Joey rebate no vídeo dele é o fato de que o Aegon também nunca visitou a muralha. Então assim, se ela era tão importante para combater essa ameaça apocalíptica que ele viu no sonho, e esse sonho era a principal motivação dele, por que ele nunca se deu o trabalho de ir até a Patrulha da Noite, conhecer as terras, né, fazer um voozinho de dragão lá pelo norte? Por que ele nunca fez isso? Aqui o Joey diz que era pelo fato do Aegon estar muito ocupado governando e mantendo o Reino Unido, que isso era uma atividade que exigia extrema dedicação, já que naturalmente os 7 reinos não queriam ser governados por uma única pessoa. Então havia muitas rebeliões e disputas que tomavam a atenção do Aegon o tempo todo. Por exemplo, Dorne, né, que se recusava a se submeter, então Aegon tinha que ficar lidando com isso constantemente. Pro Joey Magician, isso também explica as ações de todos os reis Targaryen, que nunca pareceram ligar muito pro norte, pra patrulha e pra muralha como um todo. Mas que na verdade, eles estavam heroicamente fazendo de tudo para manter o reino unido em prol desse bem maior. Afinal, o mais importante para fazer a profecia dar certo e ela acontecer seriam os Targaryen manter o trono de ferro. Ele também justifica que a forma como a profecia foi passada de rei para rei Targaryen foi meio que no telefone sem fio, assim como a gente vê o Viserys falando para Rhaenyra. Então pode ser que o propósito dela tenha se perdido com o tempo, o que explicaria a atitude de alguns monarcas Targaryen que nunca entenderam a profecia ou não conseguiam seguir ela de alguma forma porque a profecia tinha chegado para eles de uma forma meio estranha. Bom, ok, basicamente esses são os argumentos, né, e as análises que o nosso querido Joey Magician traz no vídeo dele defendendo a Canção de Gelo e Fogo e defendendo porque que mesmo por conta dessa, mesmo tendo essa profecia, né, o Aegon nunca fez nada diretamente para lidar com os outros e com os White Walkers. E para mim já é muito importante deixar claro um primeiro fator. Eu adoro os vídeos do Joey Magician. Eu acho que ele é um cara muito massa, que traz um conteúdo de GOT muito bom. Eu acho, por exemplo, eu gosto muito mais dos vídeos dele do que do Talking Thrones, que eu falei no outro vídeo aqui, que é o maior canal de GOT em número que a gente tem. Mas eu acho o canal do Joey Magician, por mais que seja mais voltado pra série também, de modo geral, ele traz umas análises muito legais, ele compara livro com série, então eu gosto muito do conteúdo dele, e é importante deixar isso claro, ele manda muito bem no geral. Porém, quem acompanha meus vídeos há mais tempo sabe que eu detesto essa suposta profecia do Aegon como motivação para ser usada na conquista de Westeros, e que eu acho que isso faz parte de um grande delírio que no geral os fãs têm, né, e a HBO agora tá reforçando isso, que eu chamo de Targaryengogia, né? Que é basicamente tratar os Targaryen como se eles fossem grandes deuses imaculados. Pra mim, eu não tenho nada contra esses levantamentos, esses argumentos específicos que o Joey trouxe no vídeo dele, porque acho que todas essas análises são válidas, ele tem pontos relevantes que ele traz, uma visão relevante. Mas vale deixar claro que por mais que isso seja confirmado na série, essa questão do sonho do Aegon como motivação para a conquista, nos livros, essa Canção do Gelo e Fogo é apenas uma suposição, ela não é um fato, né? E o meu canal considera muito mais os livros como a verdade de Westeros, né? E eu falo muito mais sobre a visão dos livros aqui. Até porque eu não considero o final da 8ª temporada de Game of Thrones o final oficial dos personagens, certo? Mesmo sendo uma versão oficial. Pra mim é só uma adaptação, assim como House of the Dragon também é uma adaptação. Esse diálogo entre o Viserys e a Rhaenyra, por exemplo, não é citado em Fogo e Sangue, né, no livro no qual eles se basearam, e em nenhum outro livro, o que torna ele basicamente uma visão adaptada ali da HBO dentro da série. Inclusive, eu também acho que existe um motivo bem menos canônico para essa cena estar lá em House of the Dragon, mas eu vou comentar isso mais pro final do vídeo. Agora, indo pra minha visão sobre tudo isso, vendo a opinião do Joey Magician, me vem na cabeça vários contra-argumentos que tornam todo esse papo da motivação do Aegon com essa profecia bastante questionável. Primeiro, se era tão importante esse sonho que o Aegon teve e ele foi o principal motivo para ele unir os 7 reinos, isso era fundamental, por que ele não contou para ninguém? Beleza, seria difícil ele unir o reino com esse discurso no início, quando ele estava começando a conquista, né? Fazer um ato profético de sair espalhando a palavra. Isso seria bem improvável mesmo. Mas uma vez que ele tinha se tornado rei, ele era basicamente inquestionável, né? Porque ele realmente foi durante o governo. E mesmo seus descendentes, nenhum deles fez um esforço para conscientizar o reino dessa profecia tão importante. Nenhuma lei foi criada, nenhuma palavra foi expressa, nada, ninguém falou sobre isso. Era tão importante todo mundo saber essa profecia
profecia e unir o reino sobre ela, que ele resolveu guardar só pra si e pra alguns dos seus descendentes. Ok. Eu acho isso meio tosco, né? Ainda mais sabendo que nem todo herdeiro vai vingar, né? Por exemplo, o filho do Aenys, né, que era filho do Aegon, então neto do Aegon, ele simplesmente foi morto de uma hora para outra pelo tio, pelo Maegor, que tomou o lugar dele como rei. E aí, quem que passou essa profecia pro Maegor, né? Foi a mãe dele, né? Então a profecia também era falada para as esposas, né? Isso não é muito bem explicado e não faz muito sentido. Inclusive, já falando no Maegor, ele é a prova viva de como a vontade Targaryen podia ser imposta dentro do reino quando ele lutou contra a fé militante para poder casar ali com seus parentes. O Aegon podia ter feito o mesmo, impondo a profecia para os outros, e podia até ter usado a fé do Sete como forma de propagar essa profecia, essa ideia dele pelo todo os Sete Reinos, né? E isso ia manter todo mundo muito mais unido nessa causa e iria fazer muito mais sentido. Porém, mais óbvio do que isso é ver como o governo do Aegon e de basicamente todos os reis Targaryen não foi baseado em unir os Sete Reinos, em sim em dominar os Sete Reinos. O estilo de governo de Westeros sempre foi bastante narcisista, dominador e brutal. Esse papo meio heróico do Aegon querer unir o reino de uma forma benevolente para lutar contra um mal futuro não cola, porque os Targaryen nunca fizeram objeção de destruir quem se opusesse a eles de uma forma totalmente cruel. O rei Gardner e toda a sua família foram dizimados no Campo de Fogo junto com mais 4.000 homens. Não tinha nada de heróico no governo do Aegon, ele queria só o poder, e ele buscava isso, e não unir o reino por uma causa. Inclusive, é muito conveniente essa ideia de vou unir o reino para salvar todo mundo, mas tem que ser eu que vai mandar em todo mundo. Todo o resto tem que ser meu servo para dar certo. E quem não gostar, eu queimo. Não faz muito sentido, né? O rei Torrhen Stark se ajoelhou porque ele soube o que aconteceu no Campo do Fogo e não queria que isso acontecesse com o exército nortenho. E dizer o contrário tira todo o peso dramático que essa batalha teve dentro dos eventos da conquista e dentro da história de Westeros, né? Que é muito bem feita. Inclusive, muita gente pode dizer, mas é só uma história de fantasia, então tudo bem os personagens terem essa motivação mais mística. Mas um dos principais traços das Crônicas de Gelo e Fogo é o realismo que a história tem. No sentido de que os acontecimentos que a gente vê em Westeros sempre têm um fundamento, uma causa, uma consequência. Ela é uma história de fantasia, mas baseada em princípios muito bem construídos, né? Muito realistas. E nesse caso faz muito mais sentido que o Aegon queira governar e queira conquistar os Sete Reinos porque ele estava em busca de poder. Simplesmente porque é isso que todos os conquistadores da história sempre fizeram. O Napoleão, o Alexandre o Grande, os grandes líderes militares gregos, os romanos, César, o Mao Tse Tung, o Genghis Khan, até o idiota do Hitler e até o idiota do Putin. Todos eles querem governar e conquistar para manter o poder. Porém, todos eles sempre têm algum papinho, alguma justificativa para fazer isso. Como a gente tem visto na invasão russa lá na guerra da Ucrânia, que é muito sem sentido para o nosso contexto político atual, mas sempre tem uma justificativa. E eu acho até que no caso do Aegon, ele possa ter tido o sonho e isso influenciou ele, mas provavelmente foi mais uma justificativa para ele fazer isso do que a motivação principal. A Rhaenyra, inclusive, é mais um exemplo desse processo. Nos livros, ela quer reinar porque ela acha que é o direito dela. O pai dela deixou ela como herdeira e é isso que ela quer fazer. Não tem nada a ver com o sonho. Eles colocaram isso na série para justificar mais ela como heroína e para humanizar a personagem. Porque Hollywood tem essa mania de inserir motivação e propósito a mais em tudo. E de modo geral, esse papo de profecia tenta fazer isso com Aegon e com todos os Targaryen, né? Tenta tornar eles uns heróis dramáticos, como se todos eles fizessem tudo para levar o reino a esse apogeu, né? Para lidar com os White Walkers, quando na verdade a história de Westeros demonstra muito mais o contrário, de que os Targaryen eram bastante sedentos pelo poder. O Joey diz no vídeo dele que os reis Targaryen não deram atenção para a ameaça do norte e para a patrulha, porque eles estavam ocupados tentando manter o trono, porque essa era a prioridade deles, né, para fazer a profecia dar certo. Mas a verdade é que boa parte das rebeliões e tretas que tiveram nos Sete Reinos foram causadas direta ou indiretamente pelos próprios Targaryen. Ou seja, mais uma vez não faz sentido tentar enxergar eles como reis benevolentes, tentando cumprir um grande propósito e uma grande missão deixada pelo Aegon. Aliás, vale até a gente lembrar qual é o nome do primeiro livro das crônicas, Game of Thrones. No Brasil, a tradução acabou deixando como Guerra dos Tronos, o que é um nome muito bom na minha opinião.
Mas esse conceito de jogo dos tronos diz muito sobre como a relação em Westeros é sobre a disputa de poder. E a história é sobre isso, né? Sobre as consequências de quando os senhores lutam pelo poder, como isso afeta o reino, como isso afeta o povo, né? E como isso afeta até eles mesmos, né? As próprias famílias, que muitas vezes são inocentes, e por aí vai. Por fim, pra mim tem outros 2 bons argumentos também pelos quais eu acho que não faz sentido ver a Canção de Gelo e Fogo como essa motivação pra conquista, né? E pros reis Targaryen de modo geral. Primeiro, porque se o rei Torrhen Stark se rendeu justamente porque o Aegon fez um pacto com ele, falando sobre essa profecia e sobre esse bem maior, então é bem plausível de pensar que todos os descendentes Stark teriam que saber dela também, inclusive o Ned Stark. E nesse caso, ele não teria sido dos líderes da rebelião que justamente acabou com a dinastia Targaryen, se ela era tão importante assim para ficar no Trono de Ferro, e os descendentes Stark tinham esse pacto com os Targaryen também. Não faz sentido, especialmente pro Ned, que é um cara tão honrado e que leva o dever tão a sério. Tá, mas daí você pode falar que não, era o Brandon Stark que era o herdeiro, então só ele que sabia. Bom, então, nesse caso, isso só prova de como passar a profecia oralmente, né, de pai para filho herdeiro, não faz sentido, porque os Targaryen já teriam perdido, né, esse processo de passar um para outro há muito tempo, em 300 anos de história, se você pensa que teria sido perdido também quando o pai do Ned passou pro Brandon e os dois acabaram morrendo. Ou seja, é uma ideia muito tosca eles fazerem isso. E melhor ainda, se a profecia é tão importante, tão fundamental para a história, por que ela não aparece em Game of Thrones? Por que ela só foi citada em House of the Dragon, tanto tempo depois? Num spin-off. A gente sabe que GOT não seguiu o caminho ideal e tratou de tudo que os livros trazem. Não. Mas no geral, a essência dos eventos mais importantes dos livros tá lá na série. As motivações, ideias e algumas revelações, né, como Jon ser filho da Lyanna, os sonhos proféticos da Dany, né, a questão do Hodor, a ameaça da longa noite, tudo isso tá dentro da série, né? Até mesmo o Corvo de Três Olhos, que é uma coisa bem mágica, tem um grande espaço na série, porque ele é essencial para os livros. Claro que eu acho que a execução do que aconteceu na série foi muito mal feita, especialmente nas últimas temporadas, e o D&D acabaram mudando muita coisa ao longo do tempo e foi virando tudo uma bola de neve e, né, deu no que deu. Mas as principais motivações dos personagens e da trama sempre tiveram ali na série. Mas não tem nada sobre a profecia do Aegon. Aliás, até agora nos livros isso não foi um ponto importante. E por que isso voltou em House of the Dragon? Bom, talvez de fato nos próximos livros isso acabe tendo um certo peso, até porque o George R. R. Martin já citou essa profecia em uma ou outra entrevista e deu uma confirmada nela. A gente sabe sim que o Aegon teve um sonho de dragão. Porém, em House of the Dragon, isso tá lá, inclusive tá na adaga, justamente para justificar e conectar House of the Dragon com a 8ª temporada de Game of Thrones. Os D&D insistiram, né, para a adaga ser a arma final para matar o Rei da Noite, né? Mesmo que não fizesse sentido nenhum ela ser utilizada. E sendo uma série da HBO, eles sentiram, né, que precisavam, né, aumentar a importância da adaga, colocando ela lá em House of the Dragon e colocando o sonho do Aegon gravado nela, né, justamente para eles justificarem por que a adaga foi usada para matar o Rei da Noite pela Arya, mesmo que isso não fizesse sentido nenhum, para justificar um pouco de como eles trabalharam a trama também na 8ª temporada e, como eu já falei, para dar uma motivação mais heróica para Rhaenyra também. Mas enfim, pra mim, colocar a motivação da conquista como esse sonho profético e tudo mais é a coisa mais sem noção e besta que tem nos livros, na série, em tudo de Westeros até agora. Eu realmente não gosto e eu espero que nos livros isso tenha um impacto bem diferente. Porque pra mim, o Aegon e os reis Targaryen são como qualquer outros líderes da história, né? Eles são pessoas que tiveram seus feitos e suas qualidades, mas que de um modo geral eram pessoas que buscavam o poder e tinham até uma personalidade bastante narcisista. Inclusive, a Daenerys talvez acabe se tornando o oposto disso tudo, porque ela tem essa ideia de quebrar a roda que me parece bastante oposta a essa visão do sonho do Aegon, né? Então já não dialoga muito bem com isso. Porque, por enquanto, mesmo a Daenerys tendo boas intenções, ela também é uma personagem que está buscando governar porque ela tem sede de poder. Ela se acha digna de governar e tem brigado por isso, né? E ela tem errado muito no caminho para fazer isso, e isso tem custado muito caro para ela. E tanto os sonhos de dragão da Daenerys, que de certa forma justificam um pouco da personalidade dela, provavelmente são bastante difíceis de decifrar, assim como os do Aegon, né? Então é difícil que um sonho que a gente vê nas crônicas, né, que são sonhos de dragão, são tão abstratos, né, e tão pouco reveladores de um modo geral, é difícil pensar que eles são uma motivação tão forte.
Pra mim, eles servem como justificativa, como acontece com a Daenerys. Ela sabe que ela é especial, ela vê isso nos sonhos dela. Então, ela se enche, né, a partir dos sonhos e da experiência dela, ela se enche com esse conceito de que ela é digna de governar, de que ela tem algo a mais pra oferecer pro mundo. E ela usa isso pra justificar as ações dela, né? Mas na verdade o ponto é que ela tem realmente uma personalidade que diz: eu sou a mãe dos dragões, quebradora de correntes, e eu posso governar sobre você porque eu sou melhor, né? E a Daenerys vem mostrando isso na narrativa dela vez após outra. E ela tá errada? Acho que não, porque, né, no Westeros é assim que as coisas acontecem, né? É o jogo dos tronos, né? Ou você vence ou você morre, né? Então os personagens, vários personagens têm esse objetivo, né? Vários personagens têm essa narrativa, né? Essa trama de seguir esse propósito porque eles acham que eles merecem chegar até algum lugar, né? Não é diferente do Robb Stark. O Robb Stark também ficou convencido de que ele era o Rei do Norte, que ele merecia governar porque essa era a ancestralidade dele, né? Talvez o Robb Stark é a única coisa que ele não era tão independente assim, né? Porque ele sempre foi cercado de muitos lords, ele tinha a mãe dele pra ajudar ele, e a Daenerys talvez esteja muito mais isolada, né, nessa posição dela, e muito mais nova do que o Robb também. Então fica mais evidente, né, que ela tá fazendo as coisas por conta, mas no final é porque ela acredita. Não dá pra dizer que a Daenerys tá governando porque a principal motivação dela é libertar todo mundo. Não é a principal motivação dela libertar os escravos. É uma das intenções dela. Ela usa isso como justificativa para governo. Mas ela tá lá numa terra estrangeira, que ela não tem nada a ver com lá, né? Tanto que tem muita gente que acredita, né, que a Daenerys não deveria estar lá fazendo isso em Essos, né, na Baía dos Escravos. Mas ela acha que ela precisa, ela acha que ela deve, ela acha que ela pode. Então ela tá lá. E isso tem trazido algumas consequências bem negativas pro enredo dela também, né? Ela não tá numa situação muito fácil. E acredito que é a mesma coisa pro Aegon, apesar de a gente saber que ele acabou tendo sucesso na dinastia que acabou formando. Mas é isso, pessoal. Deixem nos comentários o que vocês acham. Muitas críticas, provavelmente, a mim. Mas se vocês gostam ou não gostam do som do Aegon, já tem outro vídeo falando sobre isso, mas era um vídeo mais raso, né, que eu fiz logo que saiu o episódio de House of the Dragon. Então, enfim, dá pra até desconsiderar esse vídeo e só assistir esse aqui, que é a minha opinião definitiva sobre o assunto. Mas enfim, tem muita coisa em aberto e isso que é legal das crônicas, né? É o legal de a gente não ter os livros todos até agora. Tem muita coisa que tá em aberto que a gente pode discutir sobre o que vai ser importante, o que não vai ser importante. Então mantenham o respeito aí nos comentários, mas podem comentar o que vocês quiserem. E é isso. Eu acho que vale um aviso também, né? Pô, gente, comentário preconceituoso eu só denuncio e excluo, né? Então, se você tem uma visão preconceituosa... Se você acha que colocar personagem negro na história é lacração e você se incomoda com isso, você tem que rever os seus conceitos, seus valores, tá? Então, por favor, melhore, não venha comentar no meu vídeo. É isso. Um grande abraço pra vocês e eu vejo vocês no próximo vídeo. Valeu, falou e até mais. Take 1. Hoje vai ser rápido, Diego, porque hoje a gente vai ser eficiente e porque você já editou um vídeo muito longo essa semana. A gente vai tentar, pelo menos. Oremos. Ai, meu Deus do céu. Só essa parte. Uhum. Então por que o Aegon nunca fez nada pra melhorar a patrulha? Agora eu não sei se eu regravo. Isso também acaba servindo de argumento pra dizer o porquê o rei Torrhen Stark resolveu se ajoelhar e não lutar. Isso também acaba servindo de argumento pra dizer o porquê do rei Torrhen resolveu não se ajoelhar. Por que eu não leio o texto certinho? Pelo amor de Deus. Outra crítica que pro Joey Magician... Magician. Porém, quem acompanha meus vídeos há mais tempo sabe que eu... Mais tempo. Oh, meu Deus do céu. Hoje a dicção tá forte. Como ele de fato foi. Não foi boa essa parte. E uma história de fantasia... Não, eu quero voltar esse tópico, não gostei. Ih, tá atrapalhando o meu vídeo. Que voz de fumante. Por fim, pra mim também tem outros dois bons argumentos. Pra mim, eu falei meio estranho. Pra mim. Parece que eu falei priminho, tipo um priminho. O D&D insistiu, né? Os D&D? O D&D? Não sei agora, são duas pessoas.